Olha, para você entender Anselmo Duarte, é preciso entender o seguinte. A trajetória dele é uma trajetória absolutamente insólita. É uma exceção às regras conhecidas. É um homem que veio de uma origem bastante humilde, um homem que nunca ambicionou ser o que ele acabou sendo. Ele foi sendo porque ele era uma pessoa bastante determinada. É um autodidata que aprendeu fazendo. Roteiro, assistência de direção. E eu considero o Anselmo Duarte um grande diretor. É um personagem que me fascina justamente, eu acho que por essa tragédia, né? Assim, conversar com ele era uma coisa prazerosa, porque ele ironizava uma conversa assim de homens em relação à sua figura de sedutor. Foi uma coisa muito simpática, muito, digamos assim, humana, né? Esse contato com ele. Eu comecei como artista, de ator, né? Foi negócio de roupa. Eu me vestia bem. Eu achava que me vestia bem, né? Mas diziam também. E então, alguém me conhecia na Cinelândia, isso foi no Rio de Janeiro. Dizia assim, tem um rapaz aí que anda pela Cinelândia e tal. Ele tem cara de artista, tem roupa de artista e tal. Então me procuraram. Então eu disse, poxa, me procuraram para fazer filme. Eu nem sonhava com isso, né? Aí quando eu cheguei lá, não era para eu fazer filme, era para emprestar minha roupa. E eu fui lá. E eu contato de ver, e eu comecei a criticar o ator, falei, ele não tem naturalidade. Não tem... De repente começaram a me convidar para trabalhar também. Ele começou como ator no Rio de Janeiro, né? Através das chanchadas da Cined da Atlântida. Depois foi para Veracruz, em São Paulo, década 40, década 50, Veracruz e São Paulo, também como ator. Quando ele era ator, ele gozava de uma enorme popularidade no Brasil. Naquela ocasião, isso na década de 50, eu era garoto, ele era o ator mais popular, mais famoso do Brasil. E galã, né? Ele não podia sair. Como hoje os atores de novela, não podia sair na rua. Eu me lembro que era uma dificuldade muito grande durante as férias. Quando saía para jantar ou para almoçar, era sempre muito complicado, porque ele era muito assediado pelos fãs, principalmente as garotas, as mulheres. E assim eu fui me colocando dentro do cinema, não por ser histriônico, um ator exagerado, por ser natural. Ele foi alçado do absoluto anonimato para as luzes, para a fama, da noite para o dia. Ele no início ficou muito assustado, mas foi se acostumando, porque ele fez mais de 30 filmes. Eu achava que eles não sabiam dirigir também. E mandavam fazer coisas que eu não gostava de fazer, ou que eu não sabia. Então vinha o diretor, que também não tinha diretor. A pessoa se dizia diretor, né? Chegava lá e dizia assim, você fala assim, não amo. Eu dizia, eu não vou fazer isso. Justamente por ser cinema, tem que demonstrar naturalidade. Então, isso todos gostavam dos filmes que eu fazia, eu como ator, e passaram a gostar dos filmes que eu dirigia como diretor, que eu pedia sempre naturalidade. Né? O sucesso, para ele, passou a ser uma constância, um denominador comum em tudo que ele fez. Imagina, ele fez o primeiro filme que ele fez como ator, ele passou a ser o ator mais conhecido do Brasil. O primeiro filme que ele fez como diretor bateu os recordes de bilheteria na época, que foi absolutamente certo. Sensação de São Paulo, o moço que tem a maior memória do mundo, Zé Dolino. Três, 5525. Absolutamente certo!
sempre fui e continuo sendo um aprendiz de cinema. E eu comecei a frequentar, eu já era diretor, e passei a frequentar o Festival de Cannes. Eu fui 2 anos antes de ganhar prêmio lá. Por quê? Para aprender. Então eu queria saber do que eles gostavam, o que eles valorizavam. Aqueles que iam com filmes tecnicamente bem feitos, porque era sempre imitação dos filmes bons que fazia-se na Europa, eles não valorizavam. Eles valorizavam quem levasse uma ideia original, o cinema original. Eu não sabia fazer um cinema profissional ainda, né? E eu fui fazendo cinema como eu sentia, como eu achava. E saiu-se um cinema com muita naturalidade, muito realista, né? Só pode ser essa. E agora? É cedo ainda. Vamos esperar que abra. O Pagador, que é um filme que também questiona, através do cinema, um momento importante do Brasil, né, década de 1960, em que havia o conflito da terra, a questão da igreja, né, a tensão política. É uma época que passava por grandes dilemas, né? E ele coloca isso na tela de uma forma honesta, sincera e aberta. Um filme corajoso. Com a autoridade de que estou investido, eu o liberto desta promessa, já disse. Venha fazer outra. Monsenhor está dando prova de tolerância cristã. Resta agora você escolher entre a tolerância da igreja e a sua própria intransigência. Senhor, me liberta. Foi ao senhor que eu fiz a promessa. Foi a Santa Bárbara. E quem me garante que, como castigo, quando voltar para minha roça, não vou encontrar meu burro morto? Decida. Renega ou não renega? A crítica do Brasil achava o cinema nacional ruim. Então tinha vergonha até de se voltar e dizer assim, eu votei no filme brasileiro. Então, assim, não, eu votei no C'est la nuit que se fait. Eu digo, mas não, que se fait? Tinha vergonha de dizer que foi lá e votou no filme brasileiro. Eu disse, eu não votei no Brasil, mas como brasileiro? Você é muito sem vergonha para vir Festival de Cannes. E eu ganhei o festival. Foi assim que a resposta que eu dei. No caso de O Pagador de Promessas, a crítica e os diretores ligados ao cinema novo, a crítica ligada ao cinema novo e os diretores procuravam mostrar esse acordo interno do júri que teria havido em Cannes como uma maquinação contra o cinema artístico, que era, sei lá, Antonioni, Robert Bresson, que eram os diretores, Buñuel, os diretores que estavam concorrendo em Cannes naquele ano. Então, O Pagador de Promessas, como vencedor, teria sido a fraude vencendo todos aqueles filmes. Um absurdo, né? Um absurdo, realmente, uma coisa de um empobrecimento assim, não só estético, mas eu acho que ético também é muito grande. Tem sempre todos os melhores concorrentes, porque Cannes sabe valorizar o cinema estrangeiro, o cinema de fora. Mas tinha um concorrente que eu temia, era o Buñuel, né? Porque ele tinha muito bom conceito com a crítica. A crítica achava ele o melhor diretor do festival, do Buñuel, né? Eu achava que ele ia ganhar. Assim. Eu dizia, aqui é crítica de Buñuel, ele era famoso, né? Mas perdeu. Cuidado, padre!
Com o sucesso dele, evidentemente que vieram as críticas, a inveja, mas na minha observação particular de como ele foi reagindo, principalmente depois do sucesso do Pagador de Promessas, a impressão que eu tenho, da minha observação, é que, de um lado, ele ficou magoado. Na verdade, não magoado, ele ficou surpreso. Porque ele sempre foi, o retorno que ele sempre teve foi de aplausos. O preconceito que algumas pessoas tinham era uma questão de inveja, né? Então, um dia eu falei, por que não fazem um bom cinema? Eu digo, porque os diretores fazem filme com raiva. Porque todo diretor tem raiva de mim. Né? Tudo que eu faço está errado, Ele tem uma namorada que frequenta lá, ou atriz, ele gosta da atriz do filme. Então fica me criticando. Não, você parece um efeminado, não sei o quê, precisa ser macho. Eu digo, pô, eu sou muito mais macho que você, rapaz. Um cara desse, bonito, talentoso, assim, entre aspas, gostoso, tudo que todo mundo quer é destruir um cara desse, né? Atrapalhou, mas como preconceito. Meramente como preconceito. Você vai ver que Anselmo Duarte é tão bom atrás das câmeras, como diretor, como à frente das câmeras. Ele talvez tenha tido um temperamento difícil num determinado momento, mas ele colheu uma animosidade muito grande, porque ele era um cara que vinha de um cinema, digamos assim, brasileiro industrial, né? Tanto a experiência da Veracruz quanto a da Atlântida. Aquilo que os diretores brasileiros no começo dos anos 60, os que faziam, né, os que construíram um movimento de cinema novo eram contra. Então, de repente, vem esse cara desse cinemão brasileiro, vai a Cannes, o maior festival de cinema do mundo, ganha a Palma de Ouro e não é do grupo. Atrapalhou bastante, sabe, esse tal de cinema novo. Porque eles não fizeram um cinema novo, coisa nenhuma. O cinema novo, para mim, era o cinema que eu fazia, porque eu era a última expressão cinema, como bom diretor, considerado pela crítica um bom diretor. Eles eram o novo no cinema brasileiro, né? O Anselmo, por mais que ele quisesse polemizar, por mais que ele trouxesse uma política, uma proposta estética e política baseada no social, na indignação, né? Com o Pagador e com Veredas da Salvação, né? Ele não era do grupo, né? E, digamos, o aparelho, se é que a gente pode dizer assim, estava nas mãos dos críticos que eram favoráveis ao cinema novo. É que o cinema passou a ser feito por intelectuais. Então, para ser diretor de cinema, naquele tempo de cinema novo, começaram a dar valor a críticos que passaram a dirigir cinema. Então, o cinema é feito para público, não é feito para crítico. Depois do Pagador, ele continuou sendo aplaudido pelo público. O público o aplaude até hoje. Ele nunca foi criticado pelo público. Veredas da Salvação foi um filme muito mais bem dirigido, um filme que tinha uma mise-en-scène muito mais elaborada, um filme construído com plano sequência, um filme que era esteticamente muito audacioso para a época, esse tipo de coisa. Em Berlim, quando ele terminou concorrendo com Veredas a despeito de todas as tentativas, né, do Itamaraty, que fazia a seleção do filme brasileiro, né, a pedido do festival, para concorrer no festival. Ele teve informações de vários outros jurados que vinham cumprimentá-lo e que lhe disseram que ele esteve a um triz de ganhar o Urso de Ouro, e não ganhou porque o jurado brasileiro foi veementemente contra.
né, foi o cara que obstaculizou ao máximo o trabalho da comissão julgadora que queria dar para ele o prêmio maior. Diziam que eu era comunista, socialista ou comunista e tal. Só que eu nunca pensei em fazer política com o cinema, né? Eu sempre fiz filmes de tema que eu achava importante para o momento do Brasil. Filmes com fundo social, sempre com fundo social. Eu acho que o cinema do Anselmo Duarte cunha pelo cinema social, sim. Apesar de quem entende cinema sabe que ele está para além disso, que por mais que ele tenha se esforçado em trabalhar isso, ele jamais conseguiu ficar nisso só. É um cinema que ultrapassa isso, é um cinema consistente, que mesmo atrás dessa fórmula que ele procura colocar, tem um tipo de preocupação, né? De indagação, de preocupação, de denúncia, de averiguação, que está, olha, não tenha dúvida, para além disso. Independente de eu achar, de qualquer, sei lá, o que as pessoas vão achar, ele é um marco do cinema brasileiro, né? De repente, se tu pensares, por exemplo, assim, que esse cara foi o maior galã de duas experiências industriais que se realizaram no Brasil na mesma década, tudo bem, mas em cidades diferentes, com projetos estéticos, no fundo, diferentes, embora fossem projetos industriais, né? E esse cara se transforma em diretor e, como diretor, ele vai para o maior festival de cinema do mundo e ele é o único diretor brasileiro que vence, né? Não dá para ignorar esse cara, né? Ele é um marco. Queira-se ou não, goste ou não, ele é. É um exemplo de vida, um homem que abraçou com muito amor, com muita paixão a profissão que ele escolheu de cineasta, sempre levou muito a sério durante as filmagens, durante todo o processo de filmagem. É um incentivo para que os jovens, para que todas as futuras gerações acreditem que nós brasileiros podemos ser melhores do que eles na cultura e na arte. Porque eu sempre fui um realista em matéria de cinema. Nunca pretendi fazer o melhor filme do mundo. Um dia disseram que eu tinha feito. Se você fosse resumir seu pai, digamos, em 3 palavras, quais seriam essas palavras e por quê? Coragem, porque ele nunca temeu, mesmo na adversidade, nada e ninguém. Honestidade, incapaz de tirar o que quer que seja de qualquer coisa de quem quer que seja, a qualquer título. E generosidade, ele é generoso sempre. Ele tem exemplos e mais exemplos e mais exemplos de auxílio às pessoas que atravessaram a vida dele e que necessitaram de alguma coisa, ele sempre auxiliou. Eu não conheço qualquer pessoa que tenha conhecido, por mais breve período de tempo que tenha sido, que tenha saído perdendo pelo contato com ele. Pelo contrário, todas as pessoas que atravessam a vida dele saem, de alguma forma, ganhando alguma coisa, ou o exemplo, ou a ideia, ou materialmente. Então, é um cometa com muito brilho.
estou absolutamente certa.